Então vamos lá, daí nós terminamos em Apocalipse capítulo 21, né? Capítulo 20, o final dele foi aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no fogo do inferno. E o começo do capítulo 21, agora não se fala mais em pecado, não se fala mais em perdição, não se fala mais em imundo. Agora João vai começar a falar da glória e da salvação, da vida eterna. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém? Daí ele viu a Nova Jerusalém e narrou as maravilhas que estão preparadas para quem for para a morada eterna com Deus, né? A palavra de Deus lá no versículo 24 do capítulo 21 diz que as nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão. Amém? Glória a Deus. De dia, porque lá não haverá noite. O que significa essa frase? Eu não comentei, mas só para trazer mais um detalhe. O que acontece? Antigamente não era que nem hoje. Hoje você tem as leis, você tem polícia na rua, você tem o exército, você tem enfim. Então o bandido, se ele for agir, ele age ali sozinho, na tocaia, daquele jeito, né? Naquela época não, a qualquer momento um país inimigo pode vir guerrear contra o seu país, uma cidade inimiga pode vir guerrear contra a sua cidade. Então as cidades eram cercadas de muros altos, portas, como aqueles filmes medievais, nós vemos os castelos todos cercados, mas naquela época eram as cidades, né? Então, quando aconteciam os ataques aconteciam à noite. Então, quando ia virar o dia, do dia para a noite, daí vão-se todos os portões e a guarda se colocava sobre os muros para poder vigiar, para avisar um ataque, para poder se preparar. E então, por esse motivo, a palavra de Deus fala assim: as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então, antes de escurecer, você tinha que fechar a cidade, para quando chegasse a noite, todo mundo já está nos seus postos e ninguém ser pego desprevenido. Amém? Então, quando fala, e as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, é nesse sentido. E a ela trarão a glória e honra das nações. Glória a Deus. Esse aqui foi um dos pontos que eu trouxe, né? Eu acho muito legal esse ponto, porque se você pensar com aquele outro entendimento que eu falei, que haverá 1000 anos futuros literais, acaba dando a entender mesmo que o povo vai vir, vai voltar, vai vir gente de todos os lugares para visitar a cidade, mas não é isso. As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, suas portas não... Isso, daí, então é justamente aquilo que eu falei. O evangelho é pregado para todos os povos, tribos, línguas e nações. Então vão ser salvas pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E é justamente esses cristãos que se entregaram a Jesus, cristãos de todos os povos, tribos, línguas e nações, que estarão na cidade eterna. Então, quando fala, eles trarão a sua honra, os salvos vão para lá. E o que seria trarão a glória e honra? Se você ver lá no capítulo 5, você vai ver que os 4 seres viventes e os 24 anciões, quando os 4 seres bradavam, glorificavam a Deus, os 24 anciões se colocavam de rosto no chão e jogavam a sua coroa aos pés do trono, né? Então é isso que eles trarão a glória e honra às nações, é nesse sentido, todos vão adorar a Deus, amém? Glória a Deus. Não entrará nela coisa alguma
que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá para o capítulo 22, ainda tem um trecho aqui para a gente comentar. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Vamos para o versículo 3, que é acho que o versículo mais lindo da Bíblia. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, glória a Deus, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Então, quem passar, quem for salvo, a palavra de Deus fala assim: quem vencer receberá a coroa da vida, ou a coroa da vitória, né? Quem vencer vai conhecer Jesus face a face. Meu Deus do céu. Aleluias. Glória a Deus. Então agora vamos para a conclusão do capítulo 22, porque até aqui o versículo 5, ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém? É isso que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Glória a Deus. Reinarão para todo sempre. Aleluias. É maravilhoso, né? Não tem como você crer em Deus, ter experiências com Deus, Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e não se emocionar quando você lê as verdades do Evangelho, lê as verdades da Palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. No versículo 6, ele já não vai mais falar de visão. Assim como o primeiro capítulo traz a explicação do que você vai enxergar, o versículo 6 em diante, até o final do capítulo 22, ele vai alertar a igreja para receber a palavra, para viver o Evangelho e para esperar, porque aquele dia do Senhor vai chegar. Ele disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio Senhor Jesus, ele afiança a palavra dele. E lá no Evangelho não é diferente, né? No Evangelho ele fala assim: céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Ou então o Senhor fala assim: é mais fácil passar os céus e a terra do que deixar de se cumprir um tio ou um i da palavra de Deus, né? Versículo 7. Eu estou resumindo, tá? Não estou lendo o texto todo, glória a Deus. Versículo 7. Eis que logo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Existem religiões, eu não critico e acho que cada um deve fazer a sua escolha mesmo. Existem igrejas, a Congregação Cristã do Brasil, eles não queriam que os seus fiéis, né, estudassem a Bíblia. Eu lembro que uma vez no serviço lá, eu na hora do almoço, eu ficava no alojamento lá estudando, e tinha um camarada que era superior hierárquico meu, né, um sargento. Uma vez ele ficou revoltado de saber que eu lia a Bíblia, porque ele falou que a Bíblia não é para ler, é para viver. Só que é um equívoco absurdo, porque como você vai viver aquilo que você não conhece? Então, quando no versículo 7 ele fala: eis que logo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, guardar no coração, né? Lá no Salmo 91, nos versículos 9, no Salmo 119. No Salmo 119, nos versículos 9 e 11, ele tá falando que o salmista ele está dizendo que para não pecar contra Deus, ele guardou a palavra de Deus no coração dele. E o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, né? Salvo engano, é o maior salmo da Bíblia.
ele é carregado dessa frase: guardei a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. Várias vezes são repetidas. Então, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É o versículo 7 do capítulo 22. Então, eu poderia dizer que esse versículo é o versículo-chave do capítulo 22. Por quê? Porque ele está fazendo um alerta para a Bíblia toda. Esse é o segredo da Bíblia. Esse é o segredo do fiel, esse é o segredo do adorador. Buscar conhecer o seu Deus através da palavra e guardar no seu coração as palavras desse livro. É o que ele está falando, amém? Glória a Deus. Se você for fazer a comparação, as pessoas do mundo, o ateu e tudo mais, eles fazem chacota do livro, da palavra de Deus. Tem até religiões, por exemplo, sem criticar a religião em si, mas só fazendo um comentário, conversando com um espírita, amigo meu, e ele falava da Bíblia, mas quando eu apontei determinadas passagens da Bíblia, daí ele falou: não, mas a Bíblia não é mais original, ela já foi mudada, ela foi adulterada. Então é assim, se para você a Bíblia só serve para determinadas coisas e para outras não, então você está usando a Bíblia ao seu favor. A Bíblia não é para a gente usar, a Bíblia é para a gente viver o que Deus tem para nós, amém? E aqui no versículo 8 a gente tem de novo aquela confissão de João. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. O apóstolo João, que escreveu as cartas, que escreveu o Evangelho de João, o quarto Evangelho da Bíblia, né? Foi ele que escreveu o Apocalipse. Ele está se identificando aqui, né? Glória a Deus. Na verdade, você vai olhar as cartas e os Evangelhos e tudo mais, você não vê o escritor se identificando com essa ênfase que ele está dando aqui. Mas no caso aqui ele não está escrevendo, porque quando o escritor da Bíblia, de qualquer carta, está escrevendo a Bíblia, de qualquer livro, ele na cabeça dele está escrevendo porque Deus está trazendo para ele uma motivação que talvez ele nem saiba que ele está escrevendo para eu e vocês da Bíblia. Na mente dele ele não tem essa concepção. Já aqui no Apocalipse, o sentido da carta é quem é que está falando e quem é que está vendo, quem é que está trazendo a mensagem e quem é que é a testemunha. Então Jesus se identifica, João se identifica. O livro de Apocalipse ele tem essa diferença de todos os outros livros da Bíblia. É um testemunho, na verdade, né? É um testemunho do que João passou. Aqui tem mais uma vez no versículo 9, aquele tipo de passagem que eu já falei que tem outras partes da Bíblia, em que os anjos dizem claramente que não são dignos de adoração. Não se pode orar por anjos, não se pode pedir para os anjos, não se pode interceder junto aos anjos. O anjo é igual esse seu amigo que está do seu lado aí, é igual essa pessoa que está do seu lado. A diferença é que o anjo é um ser espiritual, o anjo é um ser sem pecado, a não ser os demônios. Os demônios foram expulsos do céu. São anjos caídos, né? Então, esses espíritos que estão pela terra e pelo mundo. Então, essa lição aqui também é importante, mas embora religiões por aí fora não levam ao pé da letra. Só para explicar o contexto aqui, João ele vai se ajoelhar aos pés do anjo. Daí ele fala: não faz isso, que eu sou servo igual a você, adora a Deus, amém? Então isso aí é um ponto chave também, mas não do livro da adoração, né? Toda adoração deve ser levada a Deus, toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor seja dada a Deus. Versículo 10. E disse-me: não seles, não encerre, não feche a palavra desse livro, as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Então, é aquilo que eu falei, quando a gente falou dos 1000 anos, do capítulo 20,
o que para nós é uma eternidade, para Deus é um estalar de dedos, né? Então, quando Deus diz, eu venho logo, a gente pode até achar que demora muito tempo. O que a gente tem que entender é que a nossa vida é passageira. O livro de Salmos diz que o ser humano ele vive até 70 anos, o que passar disso é canseira, é cansaço. E partindo desse princípio, você vai perceber, eu tenho 46 anos, que o ontem se passou tanto tempo, mas parece que foi um piscar de olhos assim. É um negócio, né? Glória a Deus. Versículo 12: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está falando que vem logo, mas olha o que ele fala, ele tem um prêmio, uma bênção, ele tem algo precioso para entregar àquele que vencer. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo vai receber um galardão? Vai. Muito maior que o meu. Então, o que a gente vai entender? Você trabalha para Deus, por isso que às vezes algumas religiões, algumas pessoas falam assim, esse crente é fanático, esse crente não sai da igreja. O que a visão protestante tem desse ensinamento? Quanto mais você tem para Deus, quanto mais você faz para Deus, mais você vai receber lá na vida futura. Jesus ele faz um ensinamento com outras palavras. Ele fala assim, não adianta nada você juntar tesouro na terra, onde o ferrugem, a traça e o tempo corrói. Você deve juntar tesouro no céu, que vai ser para a eternidade. O tesouro no céu é justamente as suas obras. Daí, como o protestante ele leva isso a ferro e fogo, então as pessoas veem ele muito envolvido na obra de Deus, muito envolvido no trabalho da igreja, muito envolvido no trabalho do evangelismo, e a pessoa fala assim, ele é fanático. É porque a pessoa tem consciência que essa vida é passageira, o que eu ganho aqui eu vou deixar aqui, eu não vou levar nada comigo, e se eu quiser juntar tesouro para a minha vida futura, eu invisto no reino. Amém? Então, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Amém? Olha que maravilhoso. Então, lembra que nós falamos várias vezes que a pessoa, quando ela está no mundo, ela está morta no pecado, está morta nos delitos e pecados. A pessoa que está no mundo, que não recebeu Jesus como seu Deus, ela está servindo no reino de Satanás. Eu aconselho você, depois que acabar a live, se você tiver interesse, ler lá Efésios capítulo 2, vê lá do versículo 1 ao 8. Lê compassadamente, detalhadamente, que você vai ver quem é que domina o mundo. Então, quem não aceita Jesus, quem não recebe Jesus como seu Deus, como seu Salvador, pertence ao reino de Satanás. Você quer participar do reino de Cristo? Aceita Jesus como seu Salvador. Levanta as mãos para Ele e fala, Senhor Deus, muda a minha história, entra no meu coração, lava a minha vida, me lava, Senhor, com o teu sangue. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque quando você recebe Jesus na sua vida, quando você aceita Jesus como seu Salvador, aquele sangue que Jesus derramou na cruz lá 2000 anos atrás, o Espírito Santo de Deus, lá eu falei para vocês, está lá na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, O Espírito Santo de Deus vem tomar posse do templo que é dele, porque você está se entregando a Deus. Ele vem fazer morada dentro de você, e com o sangue de Jesus ele te dá vida nova, como nós aprendemos no capítulo 20, amém?
do jeito que ele fala aqui, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, lá no capítulo 20 a gente vê, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, você passa da morte para a vida. Essa é a primeira ressurreição, amém? Aí você vai ter direito à árvore da vida e você vai entrar na cidade pelas portas. Oh, aleluia, glória a Deus. Versículo 15. Esse aviso aqui, ele é estarrecedor, né? Não digo que é o versículo chave do capítulo, mas eu acho que é um dos avisos mais dolorosos da Bíblia. De toda a Bíblia, dos avisos mais dolorosos. Porque você vê lá, Deus falando para Adão, dessa árvore não comerá, porque no dia que você dela comer, certamente morrerá. Aí, Tita, oh glória, Deus abençoe, Tita, que lindo, paz do Senhor, manda um beijo pro Agostinho, pro Pedro aí, tá bom? Olha que lindo, fiquei feliz, obrigado que vocês estão aí, Deus abençoe, tá bom? Então, o aviso que Deus deu para Adão, você vai falar assim, Adão tinha tudo, ele era santo, não tinha pecado, Deus andava com ele, na viração do dia, Deus vinha passear com Adão e Eva, na sua criação, vamos dizer assim, e o aviso que ele havia dado era para não comer aquele fruto, porque o dia que dela você comer, certamente você morrerá. Mas aí você tem que levar a seguinte consideração, Adão não sabia o que era morte. Até eu tenho um estudo a respeito, mas deixa quieto. Adão não sabia o que era morte. Então, se ele não sabia que era morte, é igual uma criança que coloca o dedo na tomada. Não tem aquela frase que a gente ouve, gato escaldado não mete a mão em cumbuca? Então, o que acontece? Enquanto você não conhece, enquanto você não sabe, né? Agora, o que está dizendo aqui no versículo 15, que eu ainda não li, né? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Os cães aqui, eu acho que o que mais, desses adjetivos, o que mais é uma incógnita são os cães, né? Eu ouvi uma pregação uma vez e eu guardei isso para mim. O apóstolo Paulo fala que o apóstolo Pedro escreve assim, que quem ele conhece a Deus, ele conhece o Evangelho, e depois ele abandona Jesus, abandona o Evangelho e vai para o mundo, porque o camarada não quer viver em santidade. Santidade não é ser um monge, santidade não é ser sei lá, qual que é o seu conceito de santidade? Santidade é você brigar com as suas forças para você fazer o bem, para você não fazer o mal. Então, quem são os cães? O apóstolo Pedro fala assim, que esses que abandonam a fé e voltam para aquela vida de pecado, eles são como cães que voltam ao seu vômito. Ou então eles são como os porcos que depois que foram limpos, lavados, eles voltam para a lama. Então ficarão de fora os cães. Segundo esse entendimento que eu aprendi, coincide, né? Aqueles que abandonam a fé. Esses são os cães. Se você levar em consideração o que o apóstolo Pedro escreve. Os feiticeiros, não dá para amenizar. O que é feitiço? Eu sinto muito, se alguém pratica aí na live, eu tenho a missão de falar a verdade, né? Por exemplo, simpatia é feitiço.
Aí eu vou andar com o pé de coelho no bolso. Isso é feitiço. Aí eu vou ter uma ferradura atrás da porta para dar sorte. Isso é feitiço. Aí eu vou pisar com o pé direito no chão porque dá sorte. Isso é feitiço. Então feitiço não é só você fazer um trabalho, matar um bode lá na cachoeira. Feitiço é tudo aquilo que você, rejeitando o poder de Deus, você se vale do seu poder ou do poder dos espíritos que estão no mundo para poder fazer aquilo que te agrada. A palavra de Deus fala assim, glória a Deus, aleluias, que a palavra de Deus fala que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará. Então o que acontece? A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, o Salmo ele diz: ai se o meu povo que chama pelo meu nome me adorasse, me servisse com dignidade, ele comeria o melhor dessa terra. O Salmo fala. Faltou alguma coisinha aí, mas é nesse sentido. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Você se entregar a Jesus, você se entregar ao Senhor Deus como seu Senhor e Salvador, você saber que Ele é amor, Deus é amor. É você saber que Deus, Ele não vai deixar você dar um passo sem Ele te avisar. Aí você vai cair num buraco. Aí você vai tropeçar. E quando você olha para Deus, quando você olha para o Senhor do céu, e você fala: Senhor, cuida do meu dia, porque ele pertence a ti. O Senhor, ele vai fazer maravilha. Você tem que estar atento à voz de Deus. Amém? Glória a Deus. E os feiticeiros não. Os feiticeiros, eles usam os espíritos para fazer obra para o seu benefício. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ao homem é dado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então lá em Hebreus capítulo 9 está dizendo que a pessoa só morre uma vez. Ela morre e vai dormir. Eu falei, nós aprendemos sobre o sono da morte. Ela morre e vai dormir. No último dia, que é o dia do juízo, o dia do arrebatamento da igreja, aquela pessoa vai ser chamada e o espírito dela vai subir para Deus. E quem estiver na terra que não estiver morto naquele momento, vai subir também para se encontrar com o Senhor Jesus nas alturas. A palavra de Deus fala que o homem veio do pó e para o pó voltará. E o espírito que foi Deus que deu voltará para Deus. Quando o Salomão escreveu isso, inspirado por Deus, glória a Deus, como eu já disse outro dia, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, por ali, toda palavra inspirada toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para edificar, para corrigir, esqueci a palavra, e para edificar. Então, quando Salomão escreve aquilo, ele escreve pelo Espírito de Deus, como o apóstolo Pedro escreveu, né? O que eles escreveram pelo Espírito de Cristo, hoje vos é revelado. Amém? Glória a Deus. E o que está escrito lá? A palavra de Deus fala que do pó vieste, ao pó tornará. E o Espírito veio de Deus, o Espírito volta para Deus. Então tem religiões que dizem que a pessoa morre, ela desencarna e fica vagando por aí. A Bíblia não ensina isso. É como eu falei, né? A fé de cada um é de cada um. Eu não interfiro e cada um deve viver a sua fé mesmo, como se sentir à vontade. É isso que Deus fala, cada um se sinta à vontade da maneira que acha. Mas o que a Bíblia ensina é que a pessoa morre e o espírito vai para Deus, vai dormir. Como diz Lucas capítulo 16. Então dizer que uma pessoa morre e fica vagando por aí,
E, por fim, nós sabemos que os espíritos, que são os demônios, que são os anjos caídos, eles vagam por aí. Eles vagam. E o que esses espíritos fazem? Eles levam as pessoas a acreditarem que eles são pessoas mortas. Eles levam as pessoas a acreditarem que eles são pessoas que desencarnaram e não subiram, ou estão perdidas por aí. Daí quando você vai acender uma vela para um espírito desse, você não está acendendo a vela para uma pessoa, você está acendendo a vela para um demônio. Quem trabalha com demonologia sabe disso que eu vou falar. Uma vela acesa abre portal para que eles venham daquele mundo para esse mundo. Então quando você vai falar, vou iluminar aqueles espíritos que são de trevas, você não vai iluminar eles, você vai, através disso, porque isso também é feitiçaria, através disso você vai abrir um portal para que eles venham do mundo deles para o nosso mundo. E é assim que a nossa terra está cheia de demônio. Por isso que a terra está indo de mal a pior. Quanto mais demônio, mais o homem vai à perdição, mais o homem vai se atrasando, mais o homem vai se afastando de Deus. E vai chegar uma hora que é como eu já disse em uma das lives, a ira de Deus vai chegar aqui, ó, na tampa. Daí ele vai buscar a igreja dele e vai destruir tudo. Amém? Os que se prostituem. Quando fala prostituição, não é só a prostituta. Por exemplo, a pessoa que se vende por dinheiro é prostituição. A Bíblia compara adorar outros deuses com prostituição. Por exemplo, o povo de Deus por muito tempo deixou de olhar para Jeová para olhar para os deuses dos cananeus, que eram idolatria, né? Isso também é prostituição. Glória a Deus. Os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Amém? Sobre a mentira, Jesus falou muito claramente: todo mentiroso é filho do diabo. Ele falou isso. O bom da Bíblia é que a Bíblia ela não alisa. ela abre os olhos mesmo. Versículo 16. Olha que maravilha, que é o próprio Senhor Jesus falando comigo e com você. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Você percebe que a intenção de Jesus não é só contar para João. A intenção de Jesus é que isso que nós estudamos, no que diz respeito ao Apocalipse, mas isso vale para toda a Bíblia, a intenção de Jesus é que isso seja divulgado. A intenção de Jesus é que isso seja espalhado por todo mundo. Escolher acreditar ou não é competência do ser humano. Agora, a verdade aqui é uma só. Foi o próprio Senhor Jesus que revelou todas essas coisas. Amém? Enviei meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluias, glória a Deus. Maravilhoso Senhor Deus. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito é o Espírito Santo de Deus, a esposa é a igreja. Esse mundo está tão tenebroso, tão terrível, que não tem como aquele que crê no futuro maravilhoso que Deus tem preparado para a sua igreja, não tem como você não falar: Senhor, busca a tua igreja, porque está cada dia pior. Daí está escrito assim no versículo 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Amém? Versículo 20, para a gente terminar. Aquele que testifica essas coisas diz, que é Jesus, né? Certamente cedo venho. Amém. E aí o João escreve: ora, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Amém? Glória a Deus. E assim acaba Apocalipse.